Vou declarar aberto. Bom, como hoje nós não temos a necessidade de votação, é apenas uma apresentação do relatório, nós vamos abrir aqui o procedimento para que o nosso relator, o vereador Eduardo Prado, possa trazer o relatório, que hoje o vereador já nos comunicou que o relatório será um relatório parcial tratando do tema cavaletes, que foi, na verdade, uma opção que essa comissão especial de inquérito fez para até não ficar uma situação mais difícil de explicar. Então, nós fizemos uma investigação por tema. No primeiro semestre, o tema foi cavaletes e fotossensores. O vereador já está trabalhando também na dos fotossensores, mas hoje vai comunicar especificamente a parte das irregularidades detectadas dos cavaletes. Hoje é apenas a apresentação, né? Os vereadores vão ter o tempo até a semana que vem para fazer a apreciação desse relatório, para que a gente possa já votar, né, esse relatório provavelmente na quinta ou sexta-feira. Vamos ver aí com o relator aí a sua agenda, né? E também, nesse momento, a gente já sugeriria já apresentar o dos fotossensores. Então, hoje será exclusivamente da questão tema dos cavaletes. Então, com a palavra, o nosso relator, o vereador Eduardo Prado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao presidente Elias e deixar consignado que se trata de um relatório parcial. Logicamente, sendo parcial, no fim dos nossos trabalhos investigativos, nós poderemos fazer novos ilações, novos apontamentos aqui no relatório. Para que a gente tenha... Eu dividi aqui, logicamente, o nome das pessoas e qual ato que essas pessoas praticaram e por qual razão a gente sugeriu. Isso aqui é um parecer opinativo. Eu não tenho, né, como delegado de polícia, nós fazemos indiciamento. Aqui nós fazemos um encaminhamento da documentação e dos fatos narrados aos órgãos competentes, no caso, o Ministério Público, a Polícia Civil do Estado de Goiás, o Tribunal de Contas do município, para a Prefeitura de Goiânia, Controladoria, Câmara Municipal de Goiânia, enfim, para todas essas situações. Para deixar só bem claro, o fato foi a questão dos cavaletes, todos sabem, aquela questão de falta de controle dos cavaletes, e o que nós observamos aqui durante esse tempo na SEI, que realmente não havia uma desorganização administrativa muito grande. E, logicamente, que desorganização administrativa ela é atrelada de uma forma bem tênue com a questão de corrupção, né? Só que nós fomos bem categóricos em definir e delinear os fatos de cada um, deixando assim bem claro, para rememorar aí a imprensa, que durante um período aí, de 26/6 de 2015 a 21/10 de 2015, 6.650 cavaletes foram supostamente entregues na SMT. Só que desses 6.650, o total seria 7.150, eu tiro o 6.650, que foi o período em que do presidente André e do presidente, o secretário José Geraldo, esteve lá. Esses outros 500 que a gente coloca aqui já foi da época do Fradique. Desses montantes de 6.650, 4.000 eles simplesmente não deram entrada no sistema, fizeram uma questão de uma nota fraudulenta que foi assinada pela senhora Maria Bernadette em 3/7 de 2015, quando ela não mais exercia o cargo de diretora administrativa, presidente lá do órgão, ou seja, ela assinou uma nota fraudulenta, razão pela qual eu sugeri aqui um encaminhamento pelo crime de falsidade ideológica, porque ela assina um documento para gerar uma obrigação. Na verdade, vou ler para vocês aqui o tipo penal, para vocês terem uma ideia. Depois eu vou delinear aqui as atitudes de cada um, do que vai responder, mais na frente para ficar mais organizado. Então, por essa razão que ela vai responder também por esse fato. Só para deixar consignado que esse contrato dos cavaletes ele foi assinado dia 19/5 de 2015, contrato 04/2015, assinado pelo então secretário José Geraldo. Depois, paulatinamente foram feitas as certidões, o termo correto, na nota fiscal, os atestados nas notas fiscais, né, a questão das notas fiscais, observando que essa senhora Maria Bernadette, ela testou dia 3/7 de 2015. Em 3/6 de 2015, ela já estava no IMAS, ou seja, ela já não exercia mais o cargo
o cargo dela de diretora administrativa na SMT. No lugar dela foi quem entrou a senhora Patrícia, o nome completo dela aqui, Patrícia Duarte dos Santos Alcoves. Ela entrou dia 3 de junho de 2015. O que é que ficou marcado aqui na SMT, os principais problemas aqui em relação a essa senhora? A Patrícia, ela deu uma ordem de fornecimento dia 26 de 6 de 2015 para a entrega de 4.000 cavaletes. Só que, durante os depoimentos aqui, o que nós observamos? Que esses cavaletes, de forma ilegal, né, totalmente sem controle, já estavam sendo entregues desde janeiro de 2015. Ou seja, não havia nenhum controle. Ela, em tese, pediu os cavaletes dia 26 de 6 de 2015. No período de 15 dias, que ela estava na pasta, teria sido entregue 4.000 cavaletes, presidente. O que, de fato, não ficou constatado. Os servidores que estiveram aqui, os agentes de trânsito, depois eu vou narrar o nome deles aqui, todos eles, gerentes de fiscalização, todos eles foram unânimes, uníssonos, em dizer que que as senhas deles foram falsificadas, ou seja, usaram de forma indevida suas senhas e deram a retirada de forma indevida do sistema os cavaletes. Outra questão que a gente tem que consignar aqui, que a Patrícia, ela teve conhecimento que a Maria Bernadette atestou a nota de forma indevida. Ela ficou bem claro aqui, ela disse que isso era normal e também consentiu e disse, assim como o secretário Zé Geraldo aqui na época, de que tinha conhecimento que esses cavaletes eram pegos de forma indevida, inclusive na empresa, por servidores que não tinham qualquer tipo de controle. Ou seja, desde janeiro de 2015, servidores poderiam ir lá sem qualquer tipo de recibo, sem qualquer tipo de documentação, pegar esses cavaletes lá na empresa JBA. Deixar claro também que o representante dessa empresa, ele esteve aqui conosco, vou dar o nome dele aqui para vocês aqui, Cleomar Antônio de Souza, o proprietário da JBL, disse o seguinte, que ele entregou, não tinha controle, e que os recibos ele rasgou depois que recebeu por esses cavaletes. Algo que chamou também muito a nossa atenção. Então, eu vou passar a explanar aqui o que eu entendi da conduta de cada indivíduo, né, para vocês terem uma noção de que a gente colocou em relação a cada um, para que vocês tenham... Depois abrir para as perguntas de vocês. Quase todos os servidores, eles foram... nós sugerimos, logicamente, para o Ministério Público, o Tribunal de Contas e outras situações aqui, que fossem observados as transgressões que estão na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei 8.429 de 92, que é justamente ferindo o princípio da legalidade. Alguns de forma dolosa, outros de forma culposa, mas a maioria, logicamente, causando prejuízo ao erário, justamente ferindo os ditames da Lei 4.320 de 64, que estabelece as regras da licitação. Uma coisa é clara, tanto o edital quanto o contrato, eles definem o local que deveria ser entregue os cavaletes, de forma definida, que seria onde? Lá na sede da Serrinha da SMT, na tal de PX, se não me engano, né? PX. Seria lá o local para ser entregue. Isso, nós temos um princípio na administração pública que chama princípio da vinculação do instrumento convocatório. Princípio da vinculação do instrumento convocatório. Ou seja, a administração não pode mudar o local da entrega por si só. E isso foi o que a gente observou aqui. Entregavam de qualquer forma, o chefe do almoxerifado não tinha controle qualquer sobre os cavaletes que entravam naquele local, e por esse motivo que nós observamos que eles feriram, causaram um prejuízo ao erário e, logicamente, entraram aqui no ato de improbidade administrativa que, logicamente, o Ministério Público vai apurar. Então, eu vou falar o nome aqui de cada pessoa e delinear em quais foram os artigos que nós sugerimos ao Ministério Público para analisar. Só da falsidade ideológica para mim. O José Carlos Martins, ele é o chefe do almoxerifado durante todo o contrato com a JBA Comercial. Ele ocupava a função de chefe do almoxerifado na época dos fatos, ao realizar os lançamentos no sistema da SMT sem constatar a veracidade dos fatos, fazendo somente amparado em afirmações vagas por outros servidores. Certo ponto, ele disse que as ordens vinham da diretoria administrativa, chegando a falar o nome do CRUC,
né, do servidor Kruk, e também da Patrícia também aqui. Ele disse que nós recebia ordem superior, e aqui, numa das perguntas, inclusive, do presidente Elias Vaz, ele citou que recebia ordem diretamente do Alexandre Kruk. Né? Então, ele vai responder, no caso, sugerimos ao Ministério Público a análise da sua conduta, baseado no artigo 10 da Lei 8.429 de 92, que é a questão do ato de improbidade administrativa por ferir, logicamente, e causar prejuízo ao erário. Na desorganização, é uma pessoa muito humilde, muito simples, que infelizmente foi colocado lá, e ele disse que não tinha capacidade técnica para fazer ali as anotações, não tinha controle de entrada, não tinha controle de saída, observando que essa SEI, nós estivemos em loco, lá no almoxerifado, e não vimos nenhum cavalete lá. E ele disse que o local só caberia 600 cavaletes no máximo. Nunca caberia essa quantidade aí especificada de 4 mil, 5 mil, 6 mil cavaletes, que realmente foi, ao meu ver, o que eu costumo dizer, cavaletes fantasma, que não chegaram de forma definitiva lá na SMT. Maria Bernadette dos Santos. Essa senhora é diretora administrativa e financeira da SMT no período de 7 de fevereiro de 2014 até 3 de junho de 2015. O que acontece? Essa senhora, Maria Bernadette, foi, ao meu ver, uma das principais responsáveis por todo esse problema que está acontecendo aqui, que a gente apurou em relação aos cavaletes. Ela saiu da pasta do dia 3/6 de 2015, ela deixou o cargo dela quando teve a reforma administrativa e foi, logicamente, para o IMAS. Só que, durante esse período, né, no dia 3/7, a Maria Bernadette, o que ela fez? Ela assinou uma documentação, atestou uma nota fiscal de 4 mil cavaletes. Né? Ela já não estava no cargo mais, ela já não estava na função mais, e, ao mesmo tempo, ela confessou a prática aqui perante nós, confessou que realmente assinou, disse que não sabia, né, de forma, logicamente, não ia entregar, senhor presidente, ela não sabia quem foi que levou a nota para assinar, que foi um motorista que levou, não indicou o nome desse motorista que levou essa nota para assinar, e ela simplesmente assinou e disse que era do período dela. Só que ela também não tinha qualquer tipo de comprovante que certificasse a entrega dos 4 mil cavaletes, que também não observou a entrega. Falou que, desde janeiro, a SMT recebe esses cavaletes de forma paulatina, 200, 300, 400, 200, o que contraria tudo que nós ouvimos aqui das testemunhas. Ela simplesmente disse que esses cavaletes chegaram e não conseguiu comprovar. Assinou de forma fraudulenta, razão pela qual sugerimos também que ela responda criminalmente, tá? Criminalmente, com a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Nós vamos encaminhar para a Polícia Civil do Estado de Goiás, para a DERCAP, que é a delegacia que apura os atos contra a administração pública, o artigo 299 do Código Penal, que é a falsidade ideológica. Eu vou explicar por quê. Aqui diz o seguinte: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa, que é o caso, ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Ela criou uma obrigação. Qual seja a obrigação? O pagamento, logicamente, da empresa JBA. E ela falsificou o documento. Ela, na verdade, ela fez uma declaração falsa, porque ela já não exercia o cargo mais de diretora administrativa, que é uma atribuição para que ela atestasse aquela nota. E aquilo ali, a Patrícia, que é a outra que estava no local dela, no cargo dela, a Patrícia sabia que a nota foi assinada pela Maria Bernadette, disse que era normal isso e, inclusive, fez o pagamento dessa despesa. Então, a Maria Bernadette responde pelo ato de improbidade administrativa da Lei 8.429 de 92, assim como o artigo 299, nós sugerimos ao Ministério Público a análise desses dois fatos. Patrícia Duarte dos Santos Alcóvias, ela foi diretora administrativa no período de 3 de junho de 2015 a 15 de agosto de 2016. Só confirmar essa data aqui, senhor presidente, que a data está correta aqui nessa aqui. O que acontece? Ela sucedeu a Maria Bernadette, assinou a ordem de fornecimento dia 26/6 de 2015 dos 4 mil cavaletes. Ou seja, ela assinou essa ordem de
essa ordem de fornecimento dia 26/6/2015 de 4.000 cavaletes, não justificou a aquisição, não tem comprovante da entrada dos cavaletes no sistema, não tem comprovante de saída, diz que esses cavaletes não é da gestão dela, que foram pegos de forma paulatina, tinha conhecimento que a Maria Bernadette assinou de forma indevida dia 3/7/2015, ou seja, quem deveria assinar é ela que estava no exercício do cargo, e mesmo assim ela fez o pagamento da nota fiscal. Ao meu ver, né, logicamente é uma sugestão do Ministério Público, ela é de forma dolosa, ela agiu aqui contrariando os princípios da legalidade e violando a Lei 8.429, causando um prejuízo ao erário. Então ela deve responder por esse ato. Eu sugeri, inclusive, senhor presidente, aqui em relação a essa Patrícia, que vamos encaminhar a documentação para a controladoria, que faz o procedimento correcional, mas também que ela seja, enquanto se apura isso aí, que ela seja exonerada do cargo, que ela, tanto ela quanto a Maria Bernadette, no final aqui, e também em relação ao senhor Kruk, que está, inclusive, na Câmara Municipal de Goiânia aqui, eu vou ler aqui no final, ele continua aqui na Câmara Municipal e tinha conhecimento de tudo que aconteceu, inclusive falou que essa questão de pegar os cavaletes de forma aleatória era normal. Então, ao meu ver, como relator, eu acho que ele não tem atributos legais e morais para estar no cargo que exerce aqui na Câmara, que é similar ao que ele exercia na SMT. Então, aqui no final, eu vou ler para vocês a sugestão de que o senhor presidente André Azeredo faça a exoneração imediata desse servidor. Mas, de qualquer forma, aqui, né, ressaltando, vem agora diretamente no caso, a Patrícia confessou a esta comissão ter autorizado o pagamento de 4.000 cavaletes, apesar de ter ciência de que a nota fiscal teria sido atestada pela diretora anterior, Maria Bernadette dos Santos, quando nem era mais servidora daquela pasta. Ou seja, ao meu ver, infringiu o artigo 299 do Código Penal e a Lei 8.429 de 92. Alexandre da Silva Kruk, gerente de apoio administrativo, de 3 de junho de 2015, gerente administrativo da SMT. Ele esteve lá, só porque teve uma divergência de 3/6/2015 a 19/8/2016. Ele confessou que atestou 3.150 cavaletes, mesmo sem ter conferido o recebimento de todos eles. O Kruk chegou a falar aqui para mim, para o senhor presidente, em relação a ter ciência que os cavaletes eram pegos de forma aleatória por qualquer servidor, não tem controle de entrada, não tem recibo dos servidores que pegavam lá, que esses cavaletes eles eram pegos sem qualquer tipo de controle e que tinha ciência de todo esse fato, né? Então, logicamente, ao meu ver, ele inseriu de forma bem clara e evidente aqui, na questão da Lei 8.429 de 92, consentimento, ou seja, sabendo o que estava fazendo, com dolo, né? Na gestão dele, ele atestou a nota dia 23 de setembro de 2015, ele atestou a nota de 500 cavaletes, a segunda nota de número 1725. Ele atestou uma nota de número 1764, dia 21 de outubro de 2015, na quantidade de 2.150 cavaletes. E na sua gestão lá, durante esse período todo, ele atestou que 2.650 cavaletes. 2.650 cavaletes. Observando que uma das notas, inclusive, que chamou muito a minha atenção, ela foi atestada dia 21 de outubro de 2015, e eles só lançaram no sistema dia 11 de janeiro de 2016. Tanta bagunça que era naquele órgão. Ou seja, olha só, eles atestaram, falaram que receberam os 2.150 cavaletes no dia 21 de outubro de 2015, só lançaram no sistema dia 11 de janeiro de 2016. Observando que os servidores que estavam lá diz que nunca viram na história da SMT mais do que 500 cavaletes, até porque não comportava esses cavaletes. Nem lá na sede, nem nos postos de atendimento, que são 2, não cabia esse tanto de cavalete. Observando que ele aqui, de forma clara e evidente, confessa a prática do ato de improbidade administrativa aqui diante desse fato. Por essa razão que eu solicitei aqui também ao senhor presidente da Casa André Azeredo, que ele exerce o cargo aqui hoje de
gerente de licitações, é isso, senhor presidente? O Kruk, parece que sim. Gerente de licitações. Então, é cargo comissionado. Cargo comissionado aqui com o senhor presidente. Eu acredito que, diante desses fatos aqui, ele não tenha a idoneidade para continuar no cargo, razão pela qual, no final, eu vou dizer que a gente sugeriu também a exoneração dele aqui da casa. Fradique Machado de Miranda Dias não ficou... Eu achei que ficou muito tênue a questão do Fradique. Ele ouviu que ele não ficou comprovadamente o dolo dele em relação, igual ficou do Kruk. Ele disse que teve conhecimento, né, mas que não consentia com isso. Logicamente, ele pode cair no ato de improbidade na modalidade de omissão ou modalidade culposa, né, de acordo com a análise do Ministério Público. Cleomar Antônio de Souza, sócio proprietário da empresa JBA, fez as entregas informalmente, causou prejuízo à administração, pois, em decorrência dos atos praticados, essa comissão não conseguiu comprovações concretas de que a administração realmente recebeu os produtos que foram pagos. Rasgou, segundo ele, todos os comprovantes de entregas, documentos que seriam importantes para que essa comissão pudesse atestar a regularidade da entrega dos cavaletes. Diz que os servidores iam lá de forma direta, lá na empresa da JBA, não sabe indicar o nome dos servidores que iam, não tem qualquer tipo de controle em relação a essas situações. Diz que entregou cavaletes, inclusive antes do contrato. Isso aqui foi gravíssimo, ao meu ver. Ele confessou, e também aqui a própria Patrícia, a própria Bernadette, ele entregou desde janeiro. O contrato foi firmado dia 19/5/2015, ele disse que desde janeiro, depois que venceu o contrato anterior dele, desde janeiro de 2015, ele vinha entregando de forma paulatina esses cavaletes. Ou seja, como é que a pessoa entrega o produto sem nem firmar o contrato? Qual a garantia que ele tem de que realmente vai ser assinado aquele contrato? Isso aqui, para mim, mostra a irregularidade, e ele, mesmo não sendo servidor público, pode responder pelos atos de improbidade. A jurisprudência é uníssona nesse sentido. Ele vai responder também pelos atos de improbidade. E observando que nós também fizemos uma sugestão para que o Ministério Público inquine a empresa dele de forma irregular para não participar de novas licitações aqui no município de Goiânia. José Geraldo Fagundes Freire, secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, ele esteve no período, confirmar que realmente teve uma divergência do meu 31/1/2014 até 3/6/2015. Ele autorizou a entrega dos produtos sem assinatura do contrato. Isso aqui ele falou de forma direta para nós, aqui numa pergunta que nós fizemos para ele. Ele autorizou a entrega dos cavaletes sem assinatura do contrato. E ele disse aqui na SEI, palavras dele, comentou aqui numa pergunta nossa, não sei se entregou, mas perguntou se podia, e eu disse que sim. Ou seja, perguntaram se ele podia, se as pessoas podiam diretamente na JBA pegar os cavaletes, e ele falou, não, pode pegar. Se tiver prejuízo, vai ter prejuízo para a empresa. Como é que a pessoa, que é um secretário, né, de forma dolosa, fala aqui, confessa que autorizou a pegar os cavaletes, mesmo sem contrato e sem estar no local adequado, mostrando que consentiu com essa prática. Crimes de licitação, o Cleomar Antônio de Souza, que é o proprietário da JBA, ele também insurgiu num crime do artigo 96 da Lei 8666, ao momento que ele frauda a licitação, a pena de detenção de 3 a 6 meses. Nós fizemos essa observação para os órgãos que vão analisar o relatório. A empresa JBA, de proprietário do senhor Cleomar, não entregou, está claro que foi uma fraude, ou seja, faturou, recebeu, porém não entregou os produtos. Fraudou, na verdade, o contrato e o procedimento licitatório. Isso é um crime que está previsto na Lei de Licitações e Contratos, justamente no artigo 96. Crime de condescendência criminosa. Eu sugeri aqui, senhor presidente, ao Ministério Público e aos demais órgãos que nós vamos encaminhar o relatório, essa questão do crime de condescendência criminosa em relação ao Alexandre da Silva Kruk, que era o gerente de apoio administrativo lá na época, e a Patrícia Duarte dos Santos Alcóvias, que era diretora administrativa nesse período que nós investigamos. Por quê? Os servidores, a Patrícia Duarte dos Santos Alcóvias e o Alexandre da Silva Kruk, eles, ao meu ver, realizaram a conduta tipificada no Código Penal, no artigo 320. O que diz o artigo 320? Diz o seguinte: deixar o funcionário
por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o conhecimento da autoridade competente. Eles realmente falaram que tinham ciência de todas essas irregularidades, né? Inclusive, a Maria Bernadette falou que teve ciência que os objetos eram pegos lá no outro local, e da mesma forma o Krug falou que isso era uma prática comum lá, e, ao meu ver, como é um fato ilegal e, logicamente, contrariando a própria lei de licitações, ao meu ver, eles deixaram de comunicar isso ao superior imediato, e, por essa razão, a gente sugere também a observância desse artigo. Em tese, a Maria Bernadette responde só pelo crime de falsidade ideológica, porque tem um crime aqui no Código Penal que diz que é o exercício funcional, antes que me pergunte, ilegalmente antecipado ou prolongado, mas, na verdade, esse crime é um crime meio para chegar ao crime final, que seria essa falsidade ideológica. Em relação ao presidente André Azeredo, que deve ser a pergunta aí de vocês, os atos que a gente apurou aqui, ficou claro aqui, senhor presidente, e a gente ouviu que o senhor presidente André, em momento algum, ele confessou qualquer tipo de prática, responsabilizou, em tese, a questão daquela transição, a questão da desorganização administrativa, e que a ausência de recibos das entregas foi uma falha que teria que analisar na gestão, porque teriam deixado lá. Por outro modo, comunicou, logicamente, a responsabilidade seria da gerente administrativa e da diretora, e elas assumiram a responsabilidade, né? Tanto a Patrícia, senhor presidente, quanto que era da época do presidente, quanto a Maria Bernadette, assumiram toda a responsabilidade dessa situação. Então, o que acontece? Aí podem indagar, mas ele não pode não responder, pode não ter nenhum tipo de penalização. Em relação ao presidente André. Nós estamos, logicamente, encaminhando como sugestão os fatos narrados, né, para o Ministério Público, para a Polícia Civil, para os demais órgãos de fiscalização. Dependendo da análise do Ministério Público, se houve uma omissão ou não, né, do presidente em relação a esses fatos das suas servidoras. O dolo não houve, foi comprovado aqui que não houve o dolo do presidente André em querer se locupletar ou causar qualquer tipo de prejuízo, ao nosso ver, aqui na comissão. Ele disse de forma clara que a servidora tomou as atitudes ali em relação à nota, que seria até um ato normal, porque no momento que ela assinou aquela nota fiscal, mesmo não estando no cargo, ela estava regularizando um procedimento administrativo anterior, mas se houve essa questão toda da omissão, o Ministério Público vai analisar se incurte ou não o ato de improbidade administrativa. Então, nós estamos encaminhando a documentação, cabe ao Ministério Público analisar se essa conduta, da forma culposa, né, culposa no caso, sem o dolo, diferente do José Geraldo, que chegou aqui e falou, não, eu realmente autorizei pegar os cavaletes lá na JBA, eu autorizei pegar. Ou seja, ele, de forma direta, assumiu a responsabilidade e confessou. Então, se a servidora do próprio presidente, do secretário André Azeredo, ela assumiu a responsabilidade, cabe agora ao Ministério Público analisar se houve uma omissão ou não por parte dele. Se houver, logicamente, eles vão incutir no artigo 10 também, no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que tem a modalidade culposa por omissão. Então, cabe ao Ministério Público analisar a situação. Os pedidos aqui, senhor presidente, só para deixar aqui algumas... Eu imprimi aqui, o relatório tem 80 páginas, mas eu imprimi aqui as partes mais importantes aqui do final, quais são as demandas que nós fizemos em relação a cada órgão, né, que a gente vai encaminhar o relatório. Logicamente, esse relatório vai ser votado semana que vem, né, vai ter a possibilidade, o senhor presidente vai explicar daqui a pouco, vai ser votado, poderá ter alterações, mas, em tese, seria o cerne de tudo que a gente analisou aqui. Vou passar para vocês aqui os pedidos que nós fizemos aqui, os requerimentos finais da comissão. Eu encaminhei, logicamente, ao Ministério Público do Estado de Goiás para que sejam tomadas providências legais em relação aos servidores aqui narrados, que é a Maria Bernadette,
dos Santos, pelo crime do artigo do crime, não, o ato de improbidade do artigo 10 da Lei 8.429, José Carlos Martins, pelo mesmo artigo, Maria Bernadette tem aquela questão criminal que eu narrei para vocês, Cleomar, o proprietário da Cleomar Antônio de Souza, do mesmo modo, José Geraldo Fagundes Freire, que é o secretário pelo artigo 10 da Lei 8.429, a Patrícia Duarte também, pelo mesmo artigo. Ao presidente da Câmara Municipal de Goiânia, eu sugeri aqui, senhor presidente, que a imediata demissão do servidor Alexandre da Silva Kruck do cargo de diretor de compras desse poder. Conforme o depoimento do próprio servidor, houve condescendência no caso da nota fiscal atestada por Maria Bernadette, onde permitiram a liquidação de mais de 4.000 cavaletes sem a devida confirmação da entrega. Uma tremenda irresponsabilidade e falta de compromisso com o erário. Os autos e o depoimento mostram que ele manteve o mesmo modo de operação implementado por Maria Bernadette, além de continuar orientando a entrada de mercadorias no sistema eletrônico do almoxerifado, sem a constatação da entrada dos cavaletes. Né? Uma verdadeira, ao meu ver, balbúrdia naquele órgão. Os fatos demonstram total inaptidão e falta de preparo para questões administrativas, principalmente no tocante às compras da Câmara Municipal de Goiânia, onde ele exerce esse cargo. Ele ainda afirmou que as práticas constadas pela SEI aconteciam em outros contratos. Provavelmente não podemos permitir que os mesmos fatos ocorram no Poder Legislativo Municipal, razão pela qual eu encaminho ao presidente da Câmara, Andrés Cerezo, a sugestão para a exoneração do Kruck aqui da Câmara Municipal. Ao prefeito Iris Rezende, a Prefeitura Municipal de Goiânia, ao secretário municipal de Educação, eu sugiro também, nos termos de tudo que foi apurado, que faça o afastamento da senhora Maria Bernadette dos Santos. Ela está nomeada hoje como gerente de Planejamento e Gestão Educacional, símbolo CD1, senhor presidente, da Diretoria de Administração Educacional. Então, Controladoria Geral do Município, a gente pediu uma sindicância para apurar a responsabilidade dos servidores envolvidos no contrato com a JBA, mormente os servidores Maria Bernadette dos Santos, José Carlos Martins e Patrícia Duarte dos Santos. A Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Município e a Polícia Civil do Estado de Goiás. Vamos encaminhar também um relatório, até porque eles narraram que suas senhas e as suas matrículas foram utilizadas de forma indevida, justamente para dar retirada de cavaletes lá da SMT. O André Luiz Gonçalves Azevedo, Alfredo Luiz de Souza, repetindo, André Luiz Gonçalves Azevedo, Alfredo Luiz de Souza Júnior, né? Alfredo Luiz de Souza Júnior, Vander Alves de Aguiar. Eles todos narraram que suas senhas foram utilizadas de forma indevida, o que configura, logicamente, crime se constatar. Então, nós vamos encaminhar a Polícia Civil e também para a Controladoria fazer uma sindicância interna para apurar esse fato, que eles alegam que usaram de forma indevida. Toda vez que dava a retirada dos cavaletes, era para justificar, logicamente, uma nova aquisição de cavaletes, que, ao meu ver, estou dando uma opinião minha, era uma maneira de justificar essa compra ilegal de cavaletes, que, na verdade, não existia na forma concreta. Os encaminhamentos ao prefeito, à Câmara, ao Procurador-Geral de Justiça, ao coordenador do Centro de Apoio do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado de Goiás, à Controladoria-Geral do Município, ao Tribunal de Contas do município, ao delegado de polícia titular da ERCAP, ao secretário municipal de planejamento do município de Goiânia e ao presidente da Câmara Municipal de Goiânia, não sei se eu comentei. Então, de forma bem resumida, esses foram os encaminhamentos que nós fizemos. Eu espero que a CEI é um relatório parcial que vai ser analisado semana que vem pelos demais membros e o senhor presidente vai colocar em votação, mas acredito que nós conseguimos aqui, dentro da possibilidade e das atribuições de uma comissão que tem, logicamente, seu poder investigativo reduzido em relação à investigação policial, eu acho que nós conseguimos lograr êxito em provar que, na verdade, o que houve ali foi uma verdadeira farra dos cavaletes. Né? Conseguimos aqui responsabilizar todas as pessoas e ser justo, e principalmente eu acredito que as pessoas que vamos ter depoimentos que serão levados ao Ministério Público e aos demais órgãos, e essas pessoas serão penalizadas. Agradeço, depois estarei à disposição aí para conceder a entrevista, e vou passar aqui ao presidente, depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o relator pela construção do seu relatório.
E eu só ficou uma dúvida, porque sobre a questão do presidente. Do presidente dessa casa, que todo mundo sabe foi ex-secretário. A dúvida é a seguinte, porque é verdade, nós, inclusive, é preciso que as pessoas entendam claramente que não há nenhum documento que comprova que algum ato dele com relação a essa irregularidade. Por exemplo, às vezes você tem, por exemplo, quem faz a licitação é o ex-secretário-geral. Exatamente. Né? Quem assina o contrato, que fala para comprar, quem autoriza, quer dizer, não há nenhum ato, nem de autorização de compra, nem do processo estatório. Exato. Eu concordo com Vossa Excelência, tudo isso é verdade. Também foi questionado todos os diretores que vieram aqui, porque a gente, quando perguntava, a gente sempre fez questão de perguntar, o senhor recebeu ordem para fazer isso? Né? Aí, nesse caso, quando chegava até a diretoria, os diretores reconheciam que não tinham ordem do secretário. Né? Então, está bem claro. Porque, na verdade, foi bem dito pelo senhor presidente, esse contrato dos cavaletes ele foi assinado pelo então, secretário José Geraldo no dia 19/5/2015, logo antes, salvo engano, alguns dias antes dele sair, 10 dias ele sair da secretaria. A quem assinou essa de forma fraudulenta, que atestou a entrada desses cavaletes, foi a senhora Maria Bernadette, que era então diretora administrativa da gestão dele. Ela assinou. A Patrícia Duarte, que ela, no caso, falou que realmente tinha o conhecimento, que não via irregularidade nisso, ela assumiu a responsabilidade e nenhuma dessas pessoas falou: eu tive determinação do senhor secretário André Azeredo. Então, por essa razão que a gente não viu elementos para deixar... Mas a minha dúvida é exatamente essa. Mas Vossa Excelência citou que não deixa de ter uma situação da responsabilidade administrativa. Exatamente. Porque então, assim, o que eu quero saber, a minha dúvida é essa, se não só ele, mas, no caso, o senhor Fradique também, quer dizer, todos os secretários, porque eu penso assim, e aí isso aí tem que ser uma posição que essa SEI vai ter que ter com relação aos outros contratos. Por exemplo, nós entendemos, às vezes o secretário não tem um envolvimento direto, mas ele tem a responsabilidade administrativa. Ele tem o dever de responsabilidade administrativa. Então, exato. Se o nome deles vão ser encaminhados também. Vão ser encaminhados. Vão ser encaminhados. Exatamente. Com a responsabilidade administrativa. Porque os nomes dos secretários todos serão encaminhados pela responsabilidade administrativa, observando que, mais uma vez, vou ressaltar, que podem, logicamente, os nomes estão aqui, os fatos estão aqui, eles podem responder pelo ato de improbidade administrativa, que é da Lei 8.429, na modalidade culposa por omissão. Ou seja, não ter observado o dever de observar o contrato, o dever de observar o subordinado, o dever de observar a organização do órgão, que é uma bagunça. Eu, como gestor, eu tenho o dever de observar o órgão. E lá, realmente, todos que estiveram aqui, senhor presidente, tanto o presidente André quanto o Zé Geraldo, foram uníssonos aqui em dizer que lá era uma bagunça, era uma desorganização. Estou juntando um relatório, depois até vou passar para a comissão, uma recomendação, uma portaria do Tribunal de Contas, na verdade, uma resolução do Tribunal de Contas do município, dando diretrizes para os órgãos em relação aos almoxerifados. O que tem que ter, a questão de entrada, controle, o que não tinha na SMT. Ali era uma vergonha. As pessoas, vocês poderiam ir lá retirar cavalete de forma aleatória. E, na verdade, isso aqui, ao meu ver, foi a desorganização é um motivo para que tenha irregularidades, né, senhor exatamente. Ela acaba sendo uma irmã aliada da irregularidade, de corrupção, enfim. Né? Então, deixar claro que esses aí foram os encaminhamentos. Todas as pessoas foram responsabilizadas, todas as pessoas foram responsabilizadas dentro da legislação, e aqueles que não tiveram o dolo direto aqui e a confissão poderão ser responsabilizados, mais uma vez, na modalidade de omissão culposa, que a lei prevê. Essa previsão também está na Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa. Correto. Então, o que nós vamos... Só está esclarecida a dúvida. O relatório vai ser disponibilizado. Eu sugeriria a Vossa Excelência, inclusive, que a gente pudesse digitalizar a proposta desse relatório para colocar, inclusive, público no site da Câmara, onde tem, inclusive, a parte da SEI, a gente pudesse dar publicidade, e aí distribuir aos vereadores para que,
na próxima reunião, seja, eu não sei se é quinta que Vossa Excelência está sugerindo, quinta-feira. Vamos ver qual que é o melhor. Na segunda Tá. nós vamos reunir, né? Na segunda a gente reúne, a gente define, é. quinta ou sexta, a gente votação. possa já fazer essa reunião especial já para votação desse relatório parcial. Tá certo? Então, então nós declaramos encerrada essa reunião de hoje, que foi a apresentação, e segunda-feira nós estaremos aqui. Segunda-feira vai começar às 10 horas, porque nós tínhamos a confirmação de algumas pessoas para a SEI, e o dono da empresa ele mandou uma justificativa, que é um dos convocados da Dataprom, para o contrato que nós estamos investigando, e ele mandou para mim comprovante, inclusive, que ele está para a Europa e a passagem foi retirada antes dele ser convocado. Então, portanto, não era pretexto, ele mandou todo o comprovante e ele vai estar aqui na sexta-feira da semana que vem. Então, nós já remarcamos com ele para segunda-feira. Então, por isso que ele estava marcado primeiro para ser ouvido. Então, nós vamos remarcar para segunda-feira da semana que vem, mas a segunda nós vamos ouvir o ex-secretário José Geraldo sobre essa questão e também deliberar sobre alguns requerimentos sobre as demais matérias. Muito obrigado.